A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez no nosso canal Ensinador Cristão, hoje para estudarmos a lição de número 7. Essa lição que traz como tema A Bíblia transforma as pessoas. Muito interessante também esta lição, especialmente porque ajoelhar, orar, modificar conceitos, modificar pensamentos, atitudes, tudo isso são transformações que a palavra de Deus promove em nossa vida. Em nossa convivência diária, nós somos testemunhas vivas das transformações que a Bíblia pode trazer na vida das pessoas em todas as partes do mundo. A leitura devocional da palavra de Deus, ela pode aproximar as pessoas de Jesus e ajudá-las a conhecê-lo de uma forma mais profunda. E é por meio dos seus ensinamentos, ou seja, dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, que podemos chegar a isso. Então é por isso que cada instante que paramos para meditar nos ensinos da Bíblia, nós vamos encontrar orientações espirituais que caem como uma luva para nos ajudar nas mais variadas situações da vida. E a partir de seus ensinamentos, nós temos uma vida melhor. E também nós podemos ser pessoas com vidas transformadas. Então os ensinamentos da Bíblia, ele é um ensinamento revolucionário. Ao longo de milhares de anos, ele tem transformado de forma extraordinária a vida de milhões de pessoas. Então a importância dos ensinos da Bíblia é imensurável. Suas palavras são eternas. Elas curam, elas restauram, promovem salvação, promovem reconciliação com Deus, traz sabedoria, traz prosperidade, paz, enfim, a lista é infinita. Então, como já foi dito, as suas doutrinas têm o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição, tópico esse que traz como tema a Bíblia é a palavra viva de Deus. O número 1 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso com base em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, o texto está dizendo que ela é viva. A Escritura é dada por inspiração divina. E é por ser inspirada por Deus que esta palavra ela compartilha o caráter do próprio Deus. E como Deus vive, a palavra que ele inspira também é uma palavra viva. A Bíblia não é uma letra morta, como se fosse alguma lei que já não se põe em vigor. Ao falar sobre este assunto, Oliot afirma que a Bíblia não é um livro morto, mas um livro vivo. Ela é ativa e poderosa. Ela cutuca, ela fere, ela corta, ela mata. Ela é mais eficiente do que a melhor e mais cortante espada. Ela atinge aonde nada mais consegue atingir. Ela separa até aquilo que é inseparável. Seguindo este mesmo raciocínio, David Stern, ele defende a ideia de que a Bíblia ela não fala meramente nos tons já mortos do passado, mas aplica a verdade viva às pessoas de hoje. Ela tem vida em si mesma e age por si mesma. O próprio Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado é espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Então a palavra de Deus ela não somente é viva, mas também é eficaz. É assim que o texto diz. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o termo grego energes, traduzido por eficaz, significa poder em ação.
A palavra de Deus ela é poderosa e sempre cumpre os propósitos nos quais ela foi designada. Ela é eficaz, ou seja, em outras traduções possíveis, ela é atuante. Ela age naquele que lhe dá ouvidos e também lhe obedece. Ela não apenas ilumina a mente, mas ela também transforma condutas. Não apenas revela o que há de dentro, lá dentro da pessoa, mas também julga todo e qualquer comportamento. Mas a palavra de Deus também, de acordo com esse texto, a palavra de Deus ela é uma espada penetrante. O texto sagrado, ele descreve as Escrituras como a mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. No mundo antigo, a espada de 2 gumes era a arma mais cortante que havia em qualquer arsenal daquela época. Era uma espada curta de 2 gumes, de mais ou menos 60 centímetros, mais larga na extremidade. Ela era muito mais uma arma de perfuração do que de corte. Ou seja, ela devia ser utilizada como se fosse uma espécie de punhal, uma adaga no combate corpo a corpo. Aqui, o escritor de Hebreus, ele compara a palavra de Deus com esta arma. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus ela é bem afiada, que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O autor ele faz uma analogia mostrando aqui que é como dividir juntas e medulas. Juntas são a parte espessa, dura e externa do osso. Medula é a parte suave, frágil, interna do osso. Essa é uma analogia à alma e ao espírito. Então a palavra de Deus, ela é como uma espada que, depois de afiada, ela é suficiente para cortar bem entre a parte externa, dura e resistente, e entre a parte interna, que é suave e viva do osso. Algumas espadas menos afiadas, ela pode até atingir o osso, mas resvelar e não penetrar. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é viva, eficaz e penetrante. Algumas outras espadas, ela pode penetrar de forma parcial e até ter uma espécie de resistência e não conseguir ir até as partes do osso. Mas a espada de 2 gumes, ela é muito afiada, porque ela tem 2 lados. Por isso que ela é poderosa e pode penetrar a junta e chegar até direto na medula. Falando de forma prática, quando nós lemos ou ouvimos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é também penetrante, nós também nos sentimos penetrados pela palavra do Senhor. O efeito dessa penetração é revelar o que há em nosso íntimo. A palavra de Deus ela penetra no fundo o suficiente para nos mostrar a verdade de nossos pensamentos e motivações. E também do nosso ser, daquilo que está dentro de nós. Então a palavra de Deus ela penetra todas as coisas. Ela atinge lá no fundo, lá no nosso interior. E quando nos deixa levar e conduzir, ela vai penetrando as articulações, a medula e todo o nosso ser. Tudo isso é tocado pela palavra de Deus. Então, nós podemos abrir o nosso coração para a palavra de Deus e também deixarmos nos conduzir por ela. Sabe por quê? Porque nós precisamos de tempo para lê-la, para ouvi-la. É importante que você, como cristão, faça dela a sua vida. Faça dela aquilo que há de melhor para você. O número 3 desse primeiro tópico, ele fala sobre a palavra de Deus, que ela é apta para discernir. É interessante, não é? Porque o Senhor, por meio da sua palavra,
ele revela os motivos ocultos que há no coração do homem. Então a palavra de Deus no coração do ser humano, na sua totalidade ou na totalidade da sua existência, o homem ele é incapaz de escapar do impacto da palavra de Deus, dessa palavra que provoca de tudo aquilo, né, que ela provoca em nossa vida. E os verdadeiros sentimentos do ser humano, a partir do momento que a palavra de Deus ela chega, ele é trazido à tona. Né? Então, quando a verdade de Deus é proclamada, os homens eles são levados a considerar os seus motivos como nunca havia feito antes. E também a ver os seus corações, os seus sentimentos, cuja existência eles não teriam suspeitado se não fosse pela exibição da verdade da palavra de Deus. O que o escritor da lição procura nos mostrar é que no nosso coração, muitas vezes, pode ser um lugar sombrio, um lugar escuro. Dentro dele pode haver vários sentimentos e intenções. Pode ser um lugar onde nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos chegar e muito menos compreender. Porque de tanta dor, mágoa, ódio, ira, desejo que não agrada a Deus, tudo isso pode chegar em nossa vida e em nosso coração. Mas também esse coração ele pode ser um lugar de muito amor, de muita compreensão, de paz, de perdão, de boas intenções. Então, é importante refletirmos nisso, porque nem sempre é assim conosco. Pode ser que o homem ele não consiga enxergar em suas atitudes, né, as segundas intenções que muitas vezes ele tem. Mas Deus ele conhece muito bem a nossa vida e o nosso coração. Tudo que está permeando o mundo do nosso coração, Deus conhece. E é por isso que a palavra de Deus vai até lá. Provérbios, capítulo 21, versículo 2, a parte B deste versículo, diz que o Senhor lhe sonda os corações. Ele vê o que somos no íntimo, mesmo aqueles aspectos da nossa personalidade que estão ocultos aos olhos de outros. Na lição de escola dominical, o escritor ele diz o seguinte: até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. E isso acontece de que forma? Pela exposição da palavra. A palavra tem esse poder grandioso e glorioso. O segundo tópico da nossa lição, ele fala sobre a Bíblia, que ela anula os conselhos do mundo. E aí o escritor da lição começa falando sobre um texto do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre as armas da nossa milícias, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Bom, em primeiro lugar, o número 1 fala sobre as armas da nossa milícia. O que é que podemos entender disso? O linguajar de Paulo, neste versículo, é de um soldado em uma batalha ou de um soldado em uma guerra. Toda e qualquer estratégia militar para uma guerra, ainda que pequena ou de pequena dimensão, inclui conhecimento do poder de fogo do adversário. Disso depende o êxito da empreitada desse exército, né, que vai partir para a batalha com outro. E a partir do momento que ele faz isso, é importante, é necessário que também ele conheça de antemão os pontos fracos, os pontos fortes do seu inimigo. Isto porque as nações mais poderosas do planeta, eles usam até mesmo satélites
satélites espiões que informam qualquer movimento, né, do adversário. Com isso, eles avaliam a conveniência de atacar pelos flancos, pela direita, pela esquerda, pelos ares, por terra ou até pelas águas. Então, o que é que eles fazem? Primeiro, se o inimigo ele possui lançadores de mísseis, né, aqueles mísseis de longo alcance, a preocupação é de que essas fortalezas sejam de imediato destruídas, logo no início do combate, né? Então, o aparato bélico ele precisa ser mortífero, com um poder de destruição superior ao do seu inimigo. E a Igreja de Cristo, ela trava também uma batalha. E essa batalha é uma batalha constante contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas, contra o nosso adversário invisível, que não é fraco, ele é um adversário poderoso. Então, existem armas materiais para defesa e proteção no mundo natural, mas também existem armas para a batalha no mundo espiritual, para nos defender e também para nós atacarmos. Então a luta no mundo espiritual exige que tenhamos armas especiais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. As armas que nos permitem derrubar argumentos, muitas vezes argumentos de mentira, de altivez, que muitas vezes se levanta contra o conhecimento de Deus. O escritor da lição, ele diz o seguinte: portanto, não usamos os métodos humanos como subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamações. O nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. É isso que o escritor da lição mostra. Então, gente, uma das armas espirituais mais poderosa que podemos usar na enfrentação do inimigo chama-se a palavra de Deus. Com ela, o nosso Senhor Jesus Cristo derrotou o mesmo diabo que nós estamos lutando constantemente. E é por isso que na preparação para essa guerra, nós não podemos nos acomodar e nem nos acovardarmos, mas procurar meditar na palavra de Deus todos os dias. O número 2 da nossa lição fala sobre a destruição das fortalezas. A palavra fortaleza, nesse contexto, significa propriamente fortificações sólidas, protegidas ou fortes. Paulo usa o termo aqui para denotar os vários obstáculos, e muitos desses se assemelham a uma fortaleza que existe e é designada e adaptada com o fim de fazer oposição à verdade e ao triunfo da causa cristã. Então todos os obstáculos são solidamente fortificados. Mas como uma fortaleza espiritual se instala? Por exemplo, você não passa em um terreno num dia e no dia seguinte já tem um prédio construído com vários andares. Não. Primeiro vem a escavação, os alicerces, depois as colunas, as vigas, e o prédio começa a nascer. Do mesmo modo, uma fortaleza não é algo que aparece de um dia para o outro, ou de um dia para a noite. Não. Tudo começa com dardos que são lançados pelo inimigo. Esse dardo foi um pensamento, uma atitude, um ato contrário àquilo que a Bíblia diz, que a pessoa aceita. E aí essa fortaleza vai nascendo, vai se formando. Então existem fortalezas espirituais, fortalezas doutrinárias, fortalezas emocionais, fortalezas mentais, fortalezas pessoais, enfim, são muitos tipos de fortaleza. O escritor da lição, ele diz o seguinte: a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, ele se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida,
a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Então, é isso que o escritor da lição nos mostra. Então, quando nós nos voltamos para Deus, gente, através da sua palavra, nós descobrimos que sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E as paredes dessas fortalezas, elas vão ruir. O número 3 fala sobre a destruição dos falsos argumentos. Os falsos argumentos, na verdade, são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. O trabalho do apologeta é defender a verdade do Evangelho. A palavra apologética, ela deriva-se do termo grego apologia, o qual significa dar uma resposta, fazer uma defesa. Mas esta defesa da fé, ela deve ter base em argumentos racionais e evidências bíblicas, né? Nós podemos dizer. Então, a apologética é uma defesa daquilo que nós cremos como cristão. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, ele escrevendo, ele diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, gente, Deus, ele nos chama para estarmos prontos para fazer uma defesa da esperança que está em nós. Mas perceba que ele nos chama a fazer isso de forma mansa, com mansidão e temor. Porque a apologética não é somente para alguns cristãos ou para todos os cristãos. Nós todos devemos saber o que cremos, por que cremos, como viver o que cremos e como defender e proclamar aquilo que cremos. Só se destrói os falsos argumentos ou os falsos ensinos com o ensino da verdade. O ensino da verdade é fundamental para mim e para você entender e sermos capazes de explicar a nossa fé para os nossos amigos, vizinhos, familiares e até para os nossos inimigos. O número 4 desse segundo tópico fala sobre a destruição de toda a altivez. A palavra de Deus, ela é capaz de anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, de acordo com Colin Kruse, tanto a fortaleza quanto a torre ou altivez simbolizam os argumentos intelectuais, as racionalizações erigidas pelos seres humanos contra o Evangelho de Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, contra a palavra de Deus. Já Bruce Barton, ele afirma que Paulo já havia dito para os coríntios que o Evangelho da cruz era considerado tolice, loucura, para aqueles que viam o mundo pelas lentes da filosofia grega. Hernandes Dias Lopes diz que quando Paulo pregou o Evangelho para os filósofos atenienses, eles desprezaram a sua mensagem. Para os filósofos, o Evangelho era pura tolice. Entretanto, mediante a proclamação do Evangelho, essa argumentação oca, ela é destruída e os pecadores são salvos. Há muitos falsos intelectuais que tentam ridicularizar a verdade de Deus. Há muitos homens soberbos que escarnecem da fé cristã, vivendo no alto da sua prepotência. Então, são palavras ácidas contra o conhecimento de Deus. Mas esses homens soberbos, insolentes, escarnecedores da inerrante palavra de Deus, eles procuram pisar com escárnios a doutrina da palavra de Deus. Mas isso tudo é em vão. Inclusive, William MacDonald, ele assegura que isso pode ser aplicado hoje aos arrazoados dos cientistas evolucionistas, filósofos, livres pensadores, que não têm espaço para Deus em seus esquemas e cosmovisões. Satanás, ele tem influenciado muitas pessoas sobre a forma de interagir uns com os outros,
Ou seja, ele consegue manipular as suas opiniões e os desejos dessas pessoas, tornando-os vulneráveis a ele. E o que é que acontece? Bom, a sua influência ela tem abrangido através da filosofia e também das heresias que tentam persuadir o povo de forma que existe uma outra verdade, ou uma outra visão da Bíblia, ou uma outra visão da vida. Enfim, de alguma forma, eles procuram distorcer a verdade de Deus. Isso porque nem todos acreditam na soberania do Deus vivo. Mas quando usamos a verdade de Deus, essa altivez arrogante ela cai por terra e cobre-se de pó. Porque a verdade de Deus passa a ser revelada para o ser humano. Terceiro tópico da nossa lição traz como tema: a Bíblia nos torna humildes. No número 1, ele começa afirmando: Deus aborrece a soberba. Afinal de contas, o que é soberba? Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre os outros ou sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada, a presunção, o sentimento de superioridade em relação aos outros. A soberba é a própria essência de Satanás. A soberba é a origem de todo o mal. Lúcifer, que era um anjo de luz, começou a olhar para si mesmo e a pensar de si mais do que o que convinha, e começou a desejar no seu coração a querer ser maior que Deus. Ele desejou ser adorado. Ele pensou que era merecedor de mais do que o que ele tinha e se rebelou contra o próprio Deus. E aí a Escritura declara que Deus ele resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Resistir significa engajar-se em batalha contra alguém, opor-se, colocar-se contra. E é isso que Deus faz em relação aos soberbos, aos orgulhosos, aos altivos. Deus, ele resiste ao soberbo, porque essas pessoas satisfazem seu orgulho no mundo. Elas se consideram autossuficientes. O soberbo, ele se acha merecedor de tudo. Então, onde há orgulho, não há espaço para a graça, que é o favor imerecido. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sua própria sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. É por isso que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. E ainda humilhai-vos perante o Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se quer dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Tiago capítulo 4, versículo 8. Ele nos liberta da soberba terrena, da soberba animal, diabólica. Tiago 3 e 15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tiago 3 e 17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. No site Estilo Adoração, pode ser encontrado um valioso estudo sobre esse assunto, onde ele nos mostra vários exemplos de homens e mulheres que foram castigados por Deus por causa do seu orgulho. Jezabel, por exemplo, ela, que era esposa do rei Acabe, era uma mulher arrogante, uma mulher má. Ela perseguiu os profetas do Senhor e incentivou a idolatria em Israel. Nós temos também o péssimo exemplo de Nabal, esposo de Abigail. Ele foi completamente soberbo diante de Davi e o seu fim foi melancólico, conforme mostra o primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Um dos casos mais clássicos do Antigo Testamento, que pode ser mostrado, de que Deus resiste ao soberbo, é a história do rei Nabucodonosor. Ele foi avisado por Deus acerca do perigo do orgulho, mas ainda assim
caiu nesse grave pecado. No Novo Testamento nós temos também o exemplo de Herodes, né? Que depois de dar um discurso, as pessoas proclamaram voz de Deus e não de homem. E ele aceitou aquilo, recebeu aquilo. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia, né, de homens que sofreram, que pagaram um preço muito alto por causa do seu orgulho. Que possamos estar com os nossos corações guardados da soberba e seguindo o exemplo de Cristo. O número 2 fala sobre Cristo, o nosso exemplo de humildade. Jesus nasceu em Nazaré, uma pequena cidade e uma cidade desconhecida ali na Galileia. Uma cidade tão insignificante que nunca aparecia nos livros sagrados dos judeus, que é o Talmud, que cita 65 povoados e nem é citado pelo historiador Flávio Joséfo, que menciona 45 povoados, mas Nazaré é desconhecida por ele. Jesus viveu do mesmo modo que a maioria das pessoas desta época, provavelmente em uma casa muito humilde, talvez como muitas regiões, né, daquela época, escavada numa pedra, com poucos ou apenas um cômodo onde dormiam todos os membros da família. Então, quando nós falamos de humildade, nós podemos dizer que Jesus é para os cristãos o paradigma. Ele nos ensina o que é verdadeiramente assumir um lugar existencial e que transparece toda a humildade para todos nós. Ele não se colocou superior a ninguém, mas ao contrário, ele rebaixou-se ao ponto de se tornar como qualquer um de nós. Jesus não se apega à sua condição divina, mas se esvazia para assumir a condição de quê? De servo. Ele humilhou-se ao ponto de assumir a morte, e morte de cruz, para prestar um serviço a toda a humanidade. O escritor da lição, ele diz o seguinte: Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Isso aqui é bem interessante, irmãos, porque naquela época esse serviço era um serviço de um escravo, lavar os pés das pessoas. A Palestina era um lugar muito poeirado, e aí quando a pessoa chegava na casa de alguém, o escravo ou o serviçal trazia uma bacia com água para lavar os pés das pessoas. E Jesus assumiu esse papel naquele momento, quando lavou os pés dos discípulos. Então, o escritor da lição continua dizendo, na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver, que é o princípio da humildade. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Nós podemos ver aqui que o próprio Jesus, ele nos convidou a irmos até ele e aprender a sua mansidão, aprendermos a sua humildade, quando ele diz assim no Mateus capítulo 11, versículo 29, vinde a mim todos vós, ou todos vocês, né? E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus aqui, ele mostra realmente como ele era uma pessoa humilde e como ele dava exemplo desta humildade e convidava as pessoas para aprender dele. A vida de Jesus foi uma perfeita lição de humildade para todos nós. O desejo de Deus, segundo o que o Cristo ele nos revelou, sempre foi que o ser humano se relacionasse como iguais, com amor e principalmente com humildade. Assim como estes ensinamentos, né, todos os outros ensinamentos de Jesus, ele deixou algo de relevante e significativo não apenas para os cristãos, mas para todas as pessoas que tinham relação com ele, independentemente da sua religião, da sua seita, do seu credo, da sua filosofia de vida. Não é? Jesus, ele aqui, nestas suas atitudes, nos seus ensinos, ele trata de valores morais e atitudes que independem do tempo. Independe. Então, são necessários relacionamentos mais amistosos com cada uma das pessoas. Relacionamentos duradouros, verdadeiros, bem-sucedidos, baseados no respeito, no amor ao próximo, na fraternidade
e principalmente na humildade, e a grande lição que Jesus deixa é justamente essa lição de humildade. E nesse último subtópico, né, que é o subtópico do número 3, ele fala sobre a humildade, que é uma virtude cristã. O escritor da lição, ao falar sobre esse assunto, ele diz o seguinte: ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito. Ou seja, ele quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Então, gente, a humildade significa não dar para si a importância maior do que realmente você tem. O humilde, ele tem um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. A Bíblia ensina que o humilde será honrado por Deus. A lição de escola dominical, ela diz que Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que ser portadora de humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Então é isso que diz a nossa lição. O homem humilde, ele não se sente enciumado, né? Nem com inveja de ninguém. Ele pode até louvar a Deus quando os outros são preferidos e abençoados, muitas vezes até antes dele. O maior teste para vermos se a santidade que nós professamos busca atingir a verdade, então qual é? É a manifestação da humildade, dessa crescente humildade que é a santidade ela produz no ser humano, né? na criatura, no cristão. Então, a humildade, irmãos, ela é a única coisa necessária para permitir que a santidade de Deus ela habite no ser humano e brilhe por meio desta santidade. Então, a verdadeira humildade ela é desenvolvida no crente pela ação e pela habitação do Espírito Santo. Principalmente, o humilde ele não é um mero complexo de inferioridade, como muitos imaginam. Não. Ela é uma atitude sincera, que não dá lugar para a arrogância, a autossuficiência. Não. A humildade, ela verdadeiramente ela reconhece a sua total dependência de Deus. O homem humilde é assim. Ele sabe que tudo o que ele tem vem do Senhor. E ele não se sente merecedor de nada, mas depende tudo de Deus. Para encerrarmos a nossa lição, como sempre, nós destacamos que o professor precisa, de todas as formas, atingir o objetivo da lição. O primeiro objetivo é destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é algo morto, não. É algo que tem vida e que atua na vida do ser humano. Segundo lugar, é elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. De que forma a Bíblia ela anula os conselhos do mundo? Destruindo, irmãos, muitas dessas filosofias mundanas que vai de encontro à verdade de Deus. E por último, expor que a Bíblia nos proporciona humildade. Então a palavra de Deus, ela quando é vivenciada na vida de uma pessoa, não tem como esta pessoa viver uma vida de soberba. Não. A humildade toma conta da vida dessa pessoa. Então é isso que queremos deixar e esperamos que você, como cristão, receba essa palavra e aprenda de Deus que o verdadeiro cristão, ele ao ler a Bíblia e ao vivenciar a Bíblia, precisa ser humilde de coração.